Então quero iniciar perguntando para você. Pode responder aí com você. Você já conheceu alguém, né, na sua vida, no mundão por aí, alguém arrogante? Você já conheceu alguém soberbo? Você já conheceu alguém prepotente? Seja pelo conhecimento, seja pelo status, ou seja pela posição que tenha de riqueza. Você, dentro do cristianismo, ou do mundo evangélico hoje, você já conheceu alguém arrogante? Você já conheceu alguém soberbo? Você já conheceu alguém prepotente? Seja pelo conhecimento que tenha, seja pelo status que tenha, ou seja pela posição que esteja. E vamos uma situação mais particular. Você, em algum momento, você já foi arrogante? Você foi soberbo? Você foi prepotente? Você, não sei a sua resposta. A minha foi que eu já encontrei pessoas, tanto no meio cristão, quanto no mundo, e também já vivi uma situação assim comigo. Eu já me peguei em uma situação de arrogância, de soberba e prepotência. Então, hoje, eu quero trazer a exposição do que Paulo trata acerca da arrogância, da soberba e da prepotência do homem em seu conhecimento e em sua sabedoria. O Evangelho é o oposto à sabedoria humana. E hoje nós vamos entender o que Paulo quis dizer com isso e o que se aplica aos nossos dias hoje. A nossa tema de mensagem, eu coloquei ali o versículo 23 e 24. A cruz de Cristo, ela é escândalo e loucura para os homens. A cruz de Cristo é poder e sabedoria de Deus. Irmãos, como nós falamos, o Evangelho ele é oposto à sabedoria humana. E nós vamos ver hoje que a loucura da cruz é o centro do Evangelho. A loucura da cruz é o centro do Evangelho. Nós vamos ver isso do versículo 18 ao 25. Nós vamos ver que aqueles que são chamados, ou os vocacionados, se fala o chamado universal dos crentes, são os loucos. Nós vamos entender isso também do versículo 26 ao 31. E por fim, a proclamação, o anúncio do Evangelho, ele é no poder de Deus, e não é na sabedoria humana. Não é na prepotência humana, não é na arrogância humana, não é naquilo que o homem acha que é proclamar. Nós vamos compreender isso. Peço que você acompanhe comigo lá o texto, versículo 18 em diante, capítulo 1 de 1 Coríntios. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais alta do que os homens.
A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Capítulo 2, versículo de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Só para nosso conhecimento, eu vou passar rapidamente, não vou me deter nos versículos que estão ali nos slides, para nós tentarmos fazer a exposição do texto que nós acabamos de ler. Mas é só para nós conhecermos um pouco. Já disso que você for conhecendo, você já vai percebendo daquilo que nós acabamos de ler. Talvez que não dê tempo de eu fazer o texto todo, mas só esse contexto histórico e contexto cultural já vai dar uma ideia do que acontecia ali. E do que Paulo está falando aqui. Você já vai ter uma compreensão do que Paulo queria trazer para nós. Então a cidade de Corinto, onde esta igreja estava, na qual Paulo envia essa carta, a primeira carta de Coríntios, mas se você for pesquisar, você vai ver que essa primeira carta já é a segunda. Em resposta à primeira, que foi, e eles não compreenderam a carta, que a partir do capítulo 5 em diante, Paulo vai responder questões e dúvidas da igreja acerca daquela primeira carta, que eles não haviam compreendido. E outras questões que foram enviadas a Paulo pelos irmãos da casa de Cloe, que nós vamos ver agora. Então a cidade de Corinto, você vai ver que ela é suntuosa, ela tem a sua glória, ela tem a sua pompa, sua robustez, tanto para o seu poder aquisitivo, que nós vamos ver, mas aí tem algumas fotos só para você ver. Então nós sabemos que a antiga ali, o templo de Afrodite, você vai ver os outros templos, né, Deus dos Efésios, você vai ver o templo de Apolo e outros mais, o quão suntuoso que é. Do outro lado ali já é mais recente, toda aquela região mais próspera passava por Corinto. Você vê o quão ela era potência, a sua potência comercial era muito grande ali. Então você vai ver, aqui tem um panorama da cidade agora recente. Então agora você vai ver os grandes templos e o quão a cidade era glamurosa por si. Então você já vê o que isso já consiste. Então se pensar nisso, o quanto consistia nessa glória da cidade de Corinto. Veja algumas características. Extremamente próspero, nós já falamos, por causa do seu comércio e posição geográfica. População diversificada. Por essa facilidade que ela tinha de agregar, as pessoas estar circulando por ela, então tinha vários tipos de pessoas, várias nações, então ali romanos, gregos, egípcios, judeus, até de outras nações também que passavam por ali. Religião diversificada. Aqui, nesse ponto, você vai ver que a igreja de Corinto se apropriou de muitas coisas que havia nas religiões pagãs, que muitos cristãos vinham e carregavam aquela cultura para dentro da congregação, para dentro da igreja. Então, com a ideia e a concepção de querer agradar ou se assemelhar. Muito da idolatria, por mais que a igreja
de sendo cristã e sendo de Cristo, ela tinha algumas percalços de dó, tinha uns resquícios. Uma delas é essa questão das divisões na igreja por causa dos líderes. Então eles tinham essa facilidade de adorar um ídolo, de idolatrar alguém, uma pessoa. Então tira-se o ídolo e coloca uma pessoa no lugar. Então você vai ver que Paulo passa a ser um ídolo, Apolo passa a ser um ídolo para essas pessoas, transformando esses líderes em ídolos para eles. E esse misticismo, essa pompa que havia lá em Corinto, influenciou também essa ideia da igreja de buscar pelas coisas espetaculares, as manifestações e tudo mais que nós vamos ver adiante. Moralmente imoral, eu estou sendo redundante mesmo. A cidade de Corinto, só para você ter uma ideia, você já faz deixa a sua imaginação pensar mais ou menos como é que ela era, né, só desse fato. Nessa cidade de Corinto, só para você ter uma ideia, tinha catalogado, em média, mais ou menos, 1.000 prostitutas, que eram como se fossem profissão normal. Se fosse hoje, ela tinha até carteira assinada, INSS e tudo mais. Né? Então, só esse fato você já vê o quão ela tinha um peso. E você vai ver mais à frente, dos capítulos lá 6 em diante, que até a relação de homens da igreja com prostitutas. Né? Paulo vai exortar eles acerca de ir à prostituição, de ir a prostitutas. Quão imoral era essa cidade. Então você vai ver que havia casos de imoralidade na própria igreja. A igreja de Corinto, o que caracterizava ela? Então, além de ela ser formados por vários tipos de pessoas, judeus pela pregação de Pedro, pela pregação de Paulo, gregos pela influência de Apolo, e alguns que ele havia influenciado pela sua retórica, seu poder. Então, não vamos se deter ao Apolo aqui, mas só para o teu conhecimento, o Apolo era um dos líderes que pregou em Corinto. Nessa época, quando ela recebe essa carta de instrução de Paulo, Apolo não está lá e nem Paulo está lá. Então quem está lá é outros líderes que ficaram cuidando dessa igreja. Então muitos desses líderes foram instruídos por Apolo. Havia escravos e havia livres. Esses escravos e livres, só para nós termos uma ideia do que era lá naquela época, então esses escravos, eles não eram como nós temos hoje na nossa mente ocidental, que é correntes e negro. Esse que vem na nossa mente, escravo era isso. Nessa época não, o escravo, nessa época, ele era como se fosse, hoje em dia, o assalariado. Ele pertencia ao seu senhor. E muitos desses escravos não queriam deixar de ser escravos. Porque eles moravam bem com os seus senhores, as casas dos senhores eram muito belas, muito grandes, eles moravam, eles eram sustentados por eles. Então eles não queriam sair e deixar de ser escravos, porque eles viviam muito bem. Havia exploração, opressão, alguma coisa desse tipo? Havia, mas isso não era o que hoje nós imaginamos que é. Essa época, eles não queriam deixar de ser escravos. Até quando Paulo, mais para frente, vai falar com relação a servir a Cristo, sirva você sendo escravo ou sendo você livre. E quem era o livre? O livre é aquele que se libertou das correntes. Também não. É aquele que deixou de ser um assalariado. Hoje em dia nós podemos colocar que ele era um autônomo. Ele se autossustentava. Então ele trabalhava de uma maneira autônoma, sem ter ligado. Havia livres que saíram da situação de escravo? Havia. Havia livres que viveram em uma situação que eram oprimidos? Havia. Mas não era uma coisa generalizada, como hoje em dia se ensina. Não era assim. Então, se você for estudar até a história do Brasil, muitos escravos no Brasil, que eram negros, não queriam sair da casa dos seus senhores, porque eles viviam muito bem. Os seus senhores, até os senhores feudais, cuidavam muito bem dos seus escravos. Né? Só que essa característica dentro da igreja vai influenciar ela também. Diferentes classes sociais, então, ricos, ali falou no texto, ricos, de nobres nascimentos, famílias tradicionais, tudo mais, e pobres e pessoas mais humildes. Havia judeus, mas não tinha influência tanto deles. Você vai observar isso, que Paulo, em momento algum, os interpelam na carta, apesar de ele falar sobre o escândalo, né,
essa questão do escândalo que nós vimos no início, com relação ao judeu que pede sinal, mas isso nós vamos ver mais para frente. Uma comunidade predominante gentílica e de classes mais baixas. Havia ricos, havia senhores, mas a maior parte eram pessoas gentios e eram de pessoas de classes mais baixas. Essas questões vão influenciar com relação aos líderes, que eram poderosos. Paulo fala dos que têm poder de persuasão, aqueles que são poderosos. Paulo fala disso, que esses não são do Evangelho, porque o Evangelho não prioriza eles. Havia famílias ricas e tradicionais, como nós falamos, e como nós também comentamos agora, vai influenciar lá no capítulo 12, 13 e 14, acerca dos pagãos que entram. Eles se convertem ao Evangelho, aceitam a Cristo, mas eles vêm com algumas práticas e algumas questões para que a igreja se tornasse chamativa ao povo. Ele chega ao ponto, você vai ver que isso não era tão particular naquela época, hoje em dia você vai ver isso também, aquela necessidade de você atrair pessoas, de ser atrativa para elas, você acaba tomando práticas para que ela seja aceita. E uma das coisas são os dons espetaculares, os dons que eles enfatizavam. Ele era mais influenciado pelo paganismo do que propriamente o Espírito Santo de Deus. Paulo faz bem essa distinção nesses 3 capítulos lá. A arrogância da igreja é aquilo que nós começamos a falar. Então, eles eram prepotentes, eles eram arrogantes, eles eram soberbos na questão da sabedoria, do conhecimento e da espiritualidade. Eles se achavam os suficientes. Você vai ver o quanto eles se mostram dessa maneira. Então, Paulo aqui tem no versículo 18, ele vai falar com relação aos sábios deste mundo. A sabedoria do mundo, não é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que procura se assemelhar ao mundo, agradar as pessoas, mesmo assumindo uma posição incoerente. Eles faziam isso. Capítulo 8, versículo 1, com relação às coisas sacrificadas aos ídolos, muitos se diziam muito sábios. Aqui, bastante questões para ser abordado, não vamos nos aprofundar. Mas as questões das comidas sacrificadas aos ídolos. Tinha 3 maneiras de você comer dessa comida, o fim dela. Então, uma delas era nos templos e nas festas pagãs, no mercado e nas casas das pessoas. E nas casas de muitos irmãos. Esse problema de comer a carne sacrificada na casa dos irmãos não tinha problema, mas tinha um problema lá nos templos pagãos. Havia crentes que comiam em casa, eram oprimidos ou julgados por alguns crentes que se diziam espirituais. Havia outros que, mesmo nesse pré-julgamento, iam aos templos, nas festas pagãs, comer a carne lá. E Paulo vai exortar, no capítulo 8, a ter amor com aquele que é fraco, que é ignorante com relação àquele conhecimento, que você deve respeitá-lo, né? É mais ou menos como o irmão que de lá em casa, eu sabendo que ele não toma café com açúcar, eu coloco 3 colheres de açúcar, né, no seu copinho de café. Ele vai ficar triste comigo de eu fazer isso, sabendo que eu estou fazendo. Era mais ou menos o que é isso. Sabendo que eu não vou colocar açúcar para ele, vou dar só café aqui, do jeito que agrada a ele. Não vou condenar, não vou julgar. Então isso que Paulo está falando era ínfimo com o que ele está dizendo. O que tem que predominar aqui é a relação do amor, o amor que edifica. Paulo vai enfatizar isso com relação à liberdade cristã. Você tem que pensar pelo seu próximo. E o outro texto fala com relação ao ser espiritual. Então, só para você ver, acerca dessa arrogância da igreja, da sua prepotência, da sua soberba, acerca da sabedoria, do conhecimento e da espiritualidade, você vai ver as questões a seguir. Nós vamos tentar fazer um panorama bem rápido aqui. Então, havia algumas questões teológicas equivocadas por parte deles. Uma das coisas era o dualismo helenista. Só para nos dar um conhecimento dos irmãos, já leu alguma coisa? Então, o helenista, ele priorizava o ser na sua felicidade, em busca da felicidade individual. Sendo que
ele vai buscar isso, seja se sacrificando ou mutilando, ou se fazendo, buscando prazeres e desejos e tudo mais, satisfazendo. O hedonista, que é essas duas posições, o hedonista, ele diz que o corpo é bom e que tudo que o corpo sente, de emoções, sentimentos e prazeres, é bom. Você pode fazer. Você pode, por exemplo, satisfazer o seu apetite sexual. Com prostitutas você pode ir. Eles diziam isso. É exatamente o que vai ter no capítulo 6 de 1 Coríntios. Ele fala com a relação a isso, dos homens da igreja indo às prostitutas para se relacionar com elas, com essa ideia. Já o outro grupo, os asceticistas, eles eram o oposto. Eles diziam que o corpo era mal e que você satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, isso era pecaminoso, que você não devia fazer. Você devia buscar essa espiritualidade. Tá? E a outra questão era com relação à escatologia. Você vai ver mais à frente. Então aqui, com relação aos hedonistas, eles usavam que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Provavelmente Paulo confirmou essa frase e eles usaram para si próprio. Ou ele citou, ou Paulo confirmou essa frase com eles. Quando Paulo fala isso, eles pegam para si e dizem, então nós podemos fazer aquilo que é para o corpo. O corpo é para o apetite sexual, o apetite sexual para o corpo. E daí, lá na frente, Paulo corrige eles. Mas o corpo é para a fornicação, senão para o Senhor. Mas o corpo não é para a fornicação, mas senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Mas Deus, ele vai falar que ele aniquilará tanto um quanto o outro. Dizendo que não importa o que você faz, Deus é que vai trabalhar com relação a isso. Lá, o outro versículo, a ressurreição, que era os asceticistas não aceitavam a ressurreição. Corpo não ressuscita, corpo mau não ressuscita. Essa é algo que se vivia num estágio espiritual, você vivia em espírito e não em corpo. Não haveria uma ressurreição, lá no fim, nos últimos dias, nos grandes dias. E a outra questão era com relação à escatologia realizada, que eles diziam, nós já vivemos o reino, Não é essa profundidade que nós conhecemos hoje acerca do reino de Cristo que já se estabelecido, mas ainda vai se estabelecer. Aqui não, eles já diziam que já estabeleceu. E eles são tão incoerentes em dizer isso, que já estabeleceu, que eles diziam que já estabeleceu, e Cristo já está reinando, e eles reinam com Cristo. Eles estão reinando com Cristo. E Paulo vai falar assim, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Então eles vão dizer que nós já se fartamos de tudo, nós somos os mais ricos, com relação à sua situação financeira e pompas, e dizem, agora nós reinamos com Cristo. E Paulo diz, quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Por que Paulo fala, já estáis fartos, já estáis ricos, já reinais? Porque Paulo e os outros apóstolos, muitos estavam passando fomes, passando dificuldades, muitos deles eram pobres, não tinham nenhum recurso, e muitos deles estavam sofrendo sob a opressão de reinos, de líderes, de tudo mais. E eles, como que vocês reinam e nós não? Você veja a prepotência deles, nós somos superiores aos apóstolos porque nós já reinamos, nós já temos o reino. Então, a causa das divisões, nós vemos que começa com a má compreensão do Evangelho. A má compreensão da igreja e do ministério. As desordens na igreja, vou dar só uma pincelada na carta inteira, primeira carta. Começa no capítulo 5, versículo 6, aquilo que nós já falamos. Então você veja a prepotência, a arrogância e a soberba deles com relação a isso. Eles já diziam que eram sábios, que tinham conhecimento e que eram espirituais. Então você veja como é que, se eles eram tudo isso, como é que esses casos haviam na igreja? Do homem que se relacionava com a mulher de seu pai. Como que isso acontecia? Essa imoralidade tão grande que até os incrédulos dessa cidade tão promíscua não aceitavam aquilo.
Veja a situação em que eles estavam. Então Paulo está combatendo isso, com relação ao texto que nós lemos, com relação a essa sabedoria humana no qual eles estavam fundamentados. Então Paulo vai tratar e julgar essa questão. Depois nós vemos o litígio entre os irmãos, questões sendo levadas aos juízes entre os irmãos, mas eles não se dizem sábios, não se dizem espirituais, cheios de conhecimento. Por que eles não resolvem isso entre si? Paulo vai tratar isso com eles. Paulo vai mostrar a incoerência deles, a vergonha que eles estavam transmitindo, o mau testemunho que eles estavam fazendo. E Paulo corrige eles e mostra para eles. Nós vamos lá também no problema da impureza. Você já viu, né? O versículo muito citado para com relação às drogas, as coisas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas todas me convêm, né? Quando Paulo está tratando sobre isso, eles têm uma má compreensão das coisas lícitas. Mas no texto, na questão de que Paulo está tratando, é com relação à impureza sexual. É com aquelas práticas deles irem às prostitutas. Então eles diziam, tudo me é lícito. Eles fazem uma citação do que Paulo havia dito anteriormente, seja por carta ou quando eu estava com eles. Então todas as coisas me são lícitas, mas eles param por ali. Daí Paulo fala assim, mas nem todas convêm. Nem todas edificam. Todas têm um valor. Então Paulo trata fortemente com relação a isso. Então só para vocês verem, a igreja prepotente, arrogante, soberba, ela não percebia que essas coisas estavam acontecendo, ou não queriam ver. Então existem, a partir do capítulo 7 até o versículo 16, vai ser tratado dificuldades da igreja. Provavelmente questões que eles não entenderam, foi enviada uma nova carta pedindo esclarecimento a Paulo, provavelmente pela família de Chloe lá, que trouxe trouxe a Paulo, acerca de várias questões que eles não estavam entendendo. Então, questões sobre o casamento, eu nem vou me aprofundar com relação a isso, porque é um tema bem aprofundado, Paulo fala, mas você lê lá bem atentamente com relação a todo esse pano de fundo que nós estamos falando, você já vai perceber o que Paulo quer dizer. Então eles tinham uma questão do casamento, do divórcio, totalmente equivocada. A má compreensão do Evangelho, baseado em sabedoria humana, faz todos esses erros culminar na igreja. Então tudo isso que nós estamos falando agora, acerca do que acontecia lá na igreja de Corinto, naquela época, naquele tempo, você vai ver assim, puxa vida, mas como isso é atual? Parece que você está dizendo a igreja hoje. Podemos observar, nós podemos analisar, nós podemos fazer uma analogia com tudo que acontece hoje no meio cristão, hoje. A questão da liberdade cristã, como nós falamos no capítulo 8, capítulo 10, acerca das carnes sacrificadas a ídolos, Paulo vai tratar acerca disso, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, sendo que no capítulo 9 ele faz um parênteses, é o mesmo assunto, é o mesmo fluxo do argumento, se não perde esse fluxo do argumento até o capítulo 10 lá, do que Paulo vai tratando. No capítulo 9 ele abre um parênteses e fala dos direitos apostólicos, do direito de receber recursos, de sustentar por aquilo que eles representam. Na questão da adoração e culto público, havia muita muita má compreensão, falta de entendimento, muitas ideias equivocadas, moldadas e direcionadas pela sabedoria humana, e não pelo Evangelho, e não pelas Sagradas Escrituras, não por aquilo que a Bíblia ensina. O uso do véu, um grande equívoco que havia na igreja. Só para vocês verem como quando nós estamos falando de uma coisa bem... a Bíblia é bem atual, né? Que a palavra de Deus trata de coisas que, por exemplo, nunca ela vai se atualizar, porque o pecado sempre vai ser atual na vida do ser humano. O ser humano pecador é o mesmo de hoje, é o mesmo lá de trás. Nós vemos lá, a representatividade de Adão a toda a ação pecaminosa do homem vem de lá. Então, Paulo trata o uso do véu, na questão da igreja lá, estava havendo um movimento feminista. Assim, aquela época havia um movimento feminista naquela época.
que eles estavam... Mas qual que era o problema exato do que estava acontecendo com relação ao uso do véu? Seja o véu literal, existem duas posições, véu literal e véu cabelo. Seja um ou outro, os dois se acertam com o texto, né, se conformam com o texto das Escrituras. Então lá havia uma questão de autoridade e identificação com o mundo. A questão da autoridade era que a autoridade de Cristo para com o homem e com o homem para com a mulher estava sendo desonrado por esses atos. E a outra questão era a questão da identificação. Essas mulheres estavam se identificando com as mulheres da cidade de Corinto. Então, só um conhecimento. Por exemplo, uma mulher adúltera da linhagem judaica, né, se ela adulterava, a primeira coisa que cortava dela era o seu véu, o seu cabelo. Porque todos sabiam que ela adulterou, ou ela se prostituiu. E com relação ao pano de fundo e o contexto histórico-cultural da cidade de Corinto, aquelas que não eram da linha judaica, elas também tinham de cortar o cabelo ou fazer penteados escabrosos assim. Tinha até umas que chegavam a deixar bem curtinho, e isso se identificava com outras mulheres. E a outro caso também que havia uma questão do lesbianismo. Isso era muito comum lá também. Então você diz, não, isso é só agora. Não, isso sempre teve, assim como os homossexuais também. Então, quando Paulo trata os homens com relação ao não ter cabelo comprido, é uma relação daquela época com os homossexuais, porque eles deixavam o cabelo crescer para se parecer mulheres, e as mulheres cortavam o cabelo para se parecer homens. Então, quando estava no contexto da igreja, do culto público, quando Paulo fala com relação a orar com a cabeça coberta, os homens, ou profetizar, eles estavam desonrando a Cristo, porque eles estavam se identificando diretamente com o mundo. É uma coisa que eu chegar aqui com um cabelo feito chapinha, né, com os brincos na orelha e até com batom, com certeza vocês vão falar assim, nossa, como essa igreja é moderna, né? Então a igreja de Corinto é muito moderna, você já percebe. Então só vamos continuar e não se ficar muito fixo nisso, mas dá muita questão acerca do véu. Você estudar, se você começar a ler lá, com esse pano de fundo, você já vai te dar uma clareza muito grande. E com relação à ceia do Senhor, que era feita uma falta de discernimento do cerimonial e do corpo do Senhor, que era a igreja. Essa falta de discernimento, falta de compreensão, faziam com que eles tornassem esse momento de cerimonial que o Senhor havia dado a Paulo, e quando Paulo fala assim, fala da ceia, ele fala como ele havia recebido. Então isso vem por tradição. Quando chega lá em Coríntios, eles não estavam fazendo como se havia recebido. Eles estavam fazendo de uma forma totalmente escandalosa e do contrário do Evangelho, uma má compreensão. Mas esse aqui o pastor sempre fala quando tem a ceia, sempre comenta. Dons espirituais, nós já falamos um pouco, então é influência direta do pano de fundo pagão da época. Então, um negócio, que nem, por exemplo, você já viu hoje em dia, rodopio na igreja? Acho que você nunca viu, né? Você nunca viu pessoas rolando, gritando no chão? Já viu? Pessoas balbuciando palavras, já viu com pessoas assim? Nunca viu? Eu também não vi. Estou brincando. A gente já ouviu bastante. E o engraçado é que esse tipo de coisa eu não vi na igreja, primeiramente. Eu vi no centro de Ubanda, lá, Macumba, sei lá. Então, quando eu vi isso, e conheci esse tipo de coisa, eu vi nessa pano de fundo. Quando eu conheci uma igreja similar a isso, eu já me escandalizei. Mas espera aí, que espírito é esse que está aqui, que espírito é aquele que está lá? É o mesmo? Então, essa ideia de você trazer poder para a igreja não é de hoje, é daquele tempo já, muito tempo já, com essas ideias de sabedoria humana, daquele misticismo que envolve hoje nossa sociedade, naquela época também havia, e foi trazido para a igreja para atrair mais pessoas.
E isso atrai mesmo. Você veja, liga em qualquer canal que faz esse tipo de coisa, você vê lá que a igreja está... A igreja não, aquele salão está abarrotado. Está até as tampas. Né? E a ressurreição dos crentes, nós já falamos, eu não vou me perder com relação a isso. Então a loucura da cruz é o centro do Evangelho. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Peço que você acompanhe lá. É comigo a partir do versículo 18. Então, irmãos, só para nós lembrarmos um pouquinho, no versículo 12, Paulo fala assim: eu, Paulo, quero dizer, ou refiro-me, com isto ao fato que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então nós vemos, Paulo já tinha falado acerca de que tinha recebido da casa de Cloe, acerca das divisões, acerca das contendas que havia na igreja. E era por causa disso, por causa desses líderes que se diziam de Apolo, de Paulo, de Cefas e de Cristo. Então nós vamos entender um pouquinho o que Paulo quis dizer isso para nós entrarmos na questão das divisões que acontecia por causa da pregação do Evangelho. E que eles não estavam vivendo. Eles tinham recebido de Paulo, eles não estavam vivendo. Lá no início do capítulo, se não me engano, no versículo 5, Paulo está falando acerca ali... Versículo 5, só para nós dar uma pincelada aqui. Então, Paulo fala: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então, Paulo traz aqui dos efeitos da graça de Deus na igreja. Ele identifica isso na igreja. Então, Paulo sabe que Paulo, na sua carta, isso é característica de todas as epístolas, as cartas que são transmitidas. Então você já tem o remitente, o Paulo, ou o apóstolo, e o destinatário crentes ou a igreja. Então só esses dois pontos que você já começa a ler as cartas, você já tem um pano de fundo, você já sabe que é de um líder ou de um apóstolo sendo transmitido a um crente, ou a igreja no todo. Então Paulo, quando está falando aqui, ele fala que vós já fostes enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então você fala assim, mas Paulo lá para frente fala da arrogância deles com relação à questão de ser ricos, a questão do conhecimento, a questão da sabedoria, e aqui Paulo está falando que eles são enriquecidos em toda a palavra e conhecimento. Isso que Paulo está dizendo é com relação à graça de Cristo em potencial em todo aquele que recebe a salvação. Todo aquele que Cristo trabalha no seu coração e ele é salvo. E ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, em que a obra foi trabalhada ali. Então Paulo está falando disso. Potencialmente, vocês são ricos em todo conhecimento e em toda a palavra. Dizendo que o que vocês fizeram se apoiando na sabedoria humana, vocês se equivocaram. Então, quando Paulo começa a tratar aqui dos líderes, então essa força da sabedoria humana que estava imperando ali, estava influenciando a cada um se manifestar de alguma forma. Então, uns se manifestaram de uma forma dizendo que o evangelho se tinha que ser florido com relação às pregações de Apolo, e começaram a inventar algumas coisas e a falar e a balbuciar algumas coisas e tentar influenciar as pessoas e conquistar as pessoas e fazer o evangelho ser coerente para as pessoas, não pensando de que maneira estava sendo transmitido o evangelho. Eles transmitiram o evangelho da forma que eles entendiam que era melhor que fosse transmitido, que conquistasse as pessoas. Então, isso vai trazer o quê? Alguns que são de Paulo, que tinham identificação com Paulo,
E você vai ver que ele cita Gaio, Crispo, a família de Estéfanes, né? Então, eram minorias, mas ele vai começar a citar como exemplo. Depois tem os do Apolo, os que adoravam e idolatravam a questão, não de Apolo, mas a questão da retórica, persuasão que havia nessa igreja. É exatamente isso, a retórica e a persuasão. Só para você ter uma ideia no contexto histórico-cultural da cidade de Corinto, eu falei no início que havia o Istmo de Corinto, que era aquela divisão, havia os Jogos Olímpicos de Atenas, todo mundo conhece, e, da Grécia lá. E havia os Jogos na cidade de Corinto, que é feito na cidade, que eram os Jogos, como se fossem os Jogos Olímpicos de Istmo, que fazia parte do. Então tinha os esportes físicos e tudo mais. Mas havia dos esportes ali, que era feito nesses jogos, que era um embate de filósofos. De embate de retórica e persuasão e oratória. Então você imagina se isso não influenciava. Mas qual que era a ideia deles? Só para você ver, só qual que era a ideia deles, qual era a concepção deles nesses embates. Não era em busca da verdade. A ênfase ali era a retórica, a persuasão e a oratória. Falar bonito, ser persuasivo e usar argumentos. Então ali, por exemplo, chegavam com um tema, vamos falar sobre a bola é quadrada. E alguém defendia que a bola era quadrada e outro defendia que a bola era redonda. E os dois se embatiam. Então nesse embate, muitas vezes aquele que defendia que a bola era quadrada ganhava. Então essa ideia, essa concepção foi influenciando alguns líderes da igreja a fazer isso lá fora. E ao fazer isso lá fora, tentando tornar o evangelho coerente às pessoas, porque por isso que a gente fala que o evangelho é oposto à sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela se relativiza. E ali era o caso real de relativismo. Não importava o que tinha que estava embatendo, a minha verdade. Cada um defendia o seu ponto de vista de uma forma argumentativa, usando a retórica, usando argumento. Quando Paulo faz uso de retórica, de argumentação, de oratória, Paulo não está trazendo a glória para ele. Paulo está trazendo a glória para as Escrituras. No entanto, que lá nos capítulos 3 em diante, Paulo vai falar uma hora, não se atenha ao que já está escrito, mas pare por ali. Ele falando acerca das Escrituras e daquilo que viria a ser escrito no cânon total. Então, quando Paulo fala isso, ele está trazendo as Escrituras como verdade única. E não você tentar ser persuasivo. O que acontece muito hoje em dia de você tentar mascarar o Evangelho para as pessoas. Você quer tornar o Evangelho atrativo. Então você se veste de palhaço e vai pregar as Escrituras. Você vai pular lá no Parque Ambiental para pregar as Escrituras. Eu vou no centro de eventos pregar o Evangelho. Pode ir. Eu vou na festa tal. Então, nós temos que ter um cuidado com relação à transmissão do Evangelho, que nós vamos ver daqui a pouco. O tempo está um pouquinho avançado, mas eu já vou concluir acerca disso. Em outra oportunidade nós nos aprofundamos. Mas esse panorama já dá a ideia daquilo que nós lemos o texto todo agora. Irmãos, o versículo 18 diz: porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o contrário daquilo que as pessoas acham que é poderoso e daquilo que as pessoas acham que é maravilhoso. A ideia delas disso é que a cruz é loucura. Para um grego que tinha a concepção da força e o poder dos seus deuses, olhar para um Deus pregado na cruz era inconcebível. Um Deus pregado na cruz? Quando você fala que tudo se redunde na cruz de Cristo, então toda a criação do universo se resume
na cruz de Cristo. Quando Cristo diz está consumado, acerca da salvação, acerca da obra redentora, mas é também acerca de toda a criação. Paulo fala que a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, tudo isso, você chegar e falar por aquele rapaz que morreu essa semana, reduzido numa cruz, ele vai surtar. Isso é loucura, ele vai falar. Mas é isso que Paulo está falando. A cruz é loucura para os que perecem. Versículo 19, porque está escrito em Isaías 29:14, diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes ou instruídos. Quando Paulo fala isso, ele não está querendo dizer que ser inteligente ou ser sábio é errado. Ele fala ser sábio e ser inteligente desprezando o Criador. Isso é que não se enquadra com o Evangelho. Não se enquadra com o Criador. Esse homem que morreu essa semana, ele disse que, interpelando as pessoas que eram cristãs, ele disse: eu não posso conceber que a criação, o universo tão suntuoso e tão majestoso, que ainda está em expansão, reduz numa revelação de um livro. Essa ignorância dele. Você nem tem que perder tempo com isso, porque ele está ignorando a mensagem das Escrituras, que é salvífica. Com relação ao que ele lê da revelação de Deus, do Criador na natureza, o problema é dele. É ignorância. Ele fez um negócio tão maravilhoso, que foi onde ele passou a vida dele inteira, foi ele que criou. Ele dificilmente, ele jamais vai dizer que aquilo lá evoluiu, ou apareceu do nada. Ele vai dizer: fui eu que criei e não vou deixar que ninguém tire a minha glória. Mas ele, de uma maneira tão ignorante, tira a glória do Criador. Quer dizer, tira não, ele balbucia como um cachorro latindo para a lua. Não vai tirar a glória da lua, o cachorro latir a noite inteira ou uivar a noite inteira. A glória da lua vai se manter. O homem que rejeita a sabedoria de Deus ou o Criador não vai influenciar nada na glória dele. Versículo 20. Onde está esse sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura Deus tornou-se louca a sabedoria deste mundo. Onde está esse homem que se diz sábio? Onde está esse homem, escriba das tradições e costumes? Onde está esse argumentador? Exatamente isso, esse homem que peleja na oratória. Onde está ele? Deus tornou louca. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus queriam um Cristo batalhador que acabasse com os romanos. Eles queriam um Cristo que fosse um salvador, um político, sei lá como que eles queriam. E é como se Deus negasse isso para eles. Os gregos queriam um com poderes, sinais e espetaculares e tudo mais. E Deus deu uma cruz fraca. É essa a ideia, essa analogia que Paulo está falando. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, escândalo para os gregos, escândalo para os homens, e loucura para os homens, loucura para os gregos, loucura para as pessoas. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Cristo, a Cristo, o crucificado na cruz,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz é a expressão grandiosa da sabedoria de Deus. Versículo 26, agora eu vou seguir em frente. Até o versículo 26, até o versículo 31, fala da vocação dos chamados, que são loucos. Porque vede, reparai, irmãos, é isso que Paulo está falando, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. A maioria da igreja não era de sábios, de retórica, de argumentação. Segundo a carne, segundo os homens, segundo os padrões. Nem muitos poderosos, como vocês imaginam. Nem muitos os de nobre nascimento, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar e reduzir a nada as que são. Por que Deus faz isso? Porque Deus escolhe as coisas contrárias do que espera a sabedoria humana. Se nós, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, nossa prepotência, nós achamos que Deus deve chamar os cientistas, chamar os mais sábios, os poderosos. Deus chama também. Mas quando Ele chama esses, por exemplo, como Paulo, por exemplo, como Apolo, se você for estudar a vida de Apolo, Apolo era o cara, muito inteligente, cara poderoso. Alguns comentaristas trazem, ele era poderoso. Essa ideia de poderoso, ele era quase que imbatível numa questão de argumentação. Deus chamou. Mas esses homens reduziram a sua vida a nada. Porque nada do que eles têm supera a sabedoria e o poder de Deus. Quando Deus, Cristo, toca o seu coração e você olha para a cruz e você vê a sua redenção, a sua salvação lá, você vê o quão miserável homem que você é. Você se olha não como um pecador, você se olha como o pior pecador do mundo. Então não tem como o Evangelho transformar você num arrogante, num prepotente, num soberbo. O Evangelho, quando você estuda as Escrituras, então se você vai fazer teologia, se você vai estudar, se você vai fazer cursos e tudo mais, isso tem que transformar a sua vida e levar você a nada. Você nunca vai procurar glória para si. Paulo, diante de todas as revelações que nós vemos em Paulo, aquilo que Paulo nos traz de informações acerca do reino, acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca da nossa vida vindoura, da bendita esperança, Paulo diz: eu não me glorio em nada, a não ser na cruz de Cristo. Então toda a sabedoria que eu tenho, toda a inteligência que eu possa ter, é do Senhor, é da cruz, é na cruz. Se alguém quer se gloriar, que glorie-se na cruz de Cristo. Para a fim de que ninguém, nenhuma carne, se vanglorie perante Ele na presença de Deus. Nenhuma carne. Você eu. Quando eu vejo um assassino, um idólatra, um pecador, um estuprador, os crimes mais horrendos que você possa imaginar, quando você olhar e ver isso, e você bater no seu peito e ter a prepotência de você achar alguma glória nisso, não faça isso, porque você é potencialmente pecador como ele. Você é potencialmente capaz de pecar como esses homens.
Quando eu vi um pregador, um missionário, falando uma vez que ele entrou no presídio. E a primeira vez que ele entrou no presídio, ele falou assim: eu não me vejo melhor que ninguém aqui, porque a minha condenação é maior que a de vocês. Mas só que teve um Cristo em uma cruz que pagou a minha dívida. E é dele que eu venho falar. Não tem glória. Não tem glória. A humilhação de Cristo naquela cruz é o evangelho ao qual você tem que pregar. Quando você for falar de Cristo para alguém, não pense nas palavras bonitas que você vai falar. Não tente transformar o evangelho bonito. Não que ele não seja. Quero que vocês me entendam. Mas não tente usar a sabedoria humana que nós estamos falando para embelezar o evangelho. Para tentar transformar o evangelho daquilo que ele não é. Mas que você pregue a Cristo ou crucificado. Não fale para a pessoa: venha para Cristo. Aquela mensagem de persuasão: você vai ter tudo em Cristo. Falando com relação ao mundo, bens materiais, vida financeira, uma família feliz, tudo baseado em sabedoria humana. Mas pregue a Cristo, como Paulo vai falar agora, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não o fiz. Porque eu me propus a nada saber, a nada inventar para vocês, nada. Nada, eu não fiz nenhum circo para vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Enquanto aqueles líderes, aquelas pessoas gloriavam-se da sua sabedoria, do seu poder, da sua autoridade, de tudo que eles achavam que era e viviam, Paulo vivia o oposto deles. Vivia situações de fome, perseguições, passando dificuldades. Não recebia recursos dessa igreja, sendo que ele a fundou. E lá para frente ele vai falar assim: ninguém vai tirar essa minha glória, no capítulo 9, ninguém vai tirar essa minha glória de ter feito isso por vocês. Eu fiz isso por causa de Cristo, não por causa de algum benefício a mim próprio. Eu fiz amor ao evangelho. Com grande temor e tremor, ele fala com relação a isso. Passei para as situações mais difíceis que você possa imaginar, em minhas missões, em minhas pregações, em minhas lutas, para estar entre vós, para pregar entre vós. Versículo 4. A minha palavra, a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eles queriam espiritualidade, eles queriam poder. Eles tiveram isso, Paulo considerou isso. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam transformando o evangelho em um poder que não era, em uma espiritualidade na qual não consistia com o evangelho. Versículo 5. Porque para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. O evangelho é o oposto à sabedoria humana, pela loucura da cruz e o Cristo crucificado, pelos vocacionados e chamados fracos e loucos, e pela proclamação que pelo poder do Espírito Santo e não a sabedoria humana.
Pregue a cruz de Cristo, escândalo e loucura para os homens, a cruz de Cristo, que é poder e sabedoria de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. Obrigado pela palavra do Senhor, que nós lemos, nós te louvamos e te gloriamos. Oro para que essas palavras que foram lidas, cada versículo, cada texto, incentive os irmãos a cada dia mais se aprofundar nas Escrituras, nas suas palavras e também na proclamação do Evangelho. E que nós possamos levar o Evangelho da forma simples que é o Evangelho, a pregar o Cristo crucificado, a cruz de Cristo. E que nós não nos deixemos levar pelos nossos conceitos e as nossas vãs sabedorias, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Essa é a oração, Senhor, que faço em nome de Cristo. Amém.